13. Oi! Sejam muito bem-vindos ou bem-vindos de volta ao nosso podcast Não Leva a Sério. Eu sou a Júlia Svatna. E eu sou a Camila Carrarini. E hoje nós vamos falar de uma coisa que eu acho muito importante, porque ela é muito presente na nossa vida. Principalmente na vida das mulheres. Sim. Eu diria que sim. Síndrome Da impostora. A síndrome da impostora é uma coisa absurda, porque é como se você estivesse vivendo sua vida normalmente e do nada vem aquela vozinha no fundo da tua mente, que é a tua própria voz, te dizendo: você não sabe o que você tá fazendo. Sai daí. Você não é boa o bastante. Você não é a melhor opção para isso. Existem pessoas mais qualificadas e mais capacitadas do que você. Você não é tão bonita assim. Você não é tão inteligente assim. Você não fez o suficiente. Tem muita coisa ainda para você fazer. O que você tá fazendo aí? Esse não é o seu lugar. Nossa, quem te deu a chance foi sorte. Esse lugar não é para você. Existem pessoas muito mais qualificadas, como você mesma disse. E é muito louco, né? Porque às vezes você tem a capacidade, você tem a quantidade de estudo, você tem a bagagem suficiente pra coisa e você vai lá e fala: eu não consigo. Eu não fiz o suficiente. Eu não sou capaz. E muitas vezes é isso que tá te impedindo de chegar no lugar que você tanto sonha. Às vezes de conseguir a promoção no emprego, de tirar o 10 que você precisa pra passar na prova da escola, ou tirar a nota que você precisa na faculdade, de se inscrever naquele teste, não sei o que pode ser. Mas tem muitas opções do que pode ser, porque se aplica a tudo, né? Chega lá? Quando você chega lá e fala: eu não deveria estar aqui. Esse lugar não é pra mim. Ai. Meu Deus, vão descobrir. Agora sim que eu vou passar a maior vergonha da minha vida. Não é? Por que a gente se sente tão errada só por simplesmente existir, não é? É muito complicado. Quando a gente vai atrás dos nossos sonhos, nem sempre a gente acredita que eles são pra gente, né? Eu acho que existe uma coisa em todo ser humano que é assim, a gente sonha e às vezes o sonho parece muito grandioso pra ser fazível. E é muito louco, porque às vezes eu fico me perguntando, tipo, ai, como é que tal pessoa se sente estando naquele lugar? E tem pessoas que olham pra mim e me veem naquele lugar, dependendo. Sim. Então, talvez aquela pessoa só se sinta normal e também de vez em quando se sinta inadequada pra estar Ali onde está. ocupando de fato aquele ambiente. E aí vem a autossabotagem. A autossabotagem é uma coisa absurda. Eu tava pensando nisso outro dia, porque eu já tive um podcast sozinha que teve 4 episódios. Só. Sério? Porque eu me sabotei. Eu parei de gravar. Eu parei de fazer, eu parei de produzir, porque eu achava que não era bom o suficiente, que eu não tinha coisas interessantes o suficiente pra falar. E, na verdade, não é sobre isso. Era só medo de ser julgada, medo do julgamento alheio, de me sentir uma impostora e de olharem e falarem: cara, essa garota não tem a menor ideia do que ela tá fazendo. Ou ela não tem nada importante pra dizer? Ou então, tipo, quem foi que deixou ela ter algum nível de importância? Por que ela acha que ela tem esse nível de importância? Ela não tem. E, na verdade, tem sim. Óbvio que tem. Inteligentíssima. Não, mas não digo só eu digo, tipo, as pessoas que têm medo de botar a cara a tapa. Porque eu acho que muitas pessoas hoje em dia, principalmente com a internet do jeito que tá, têm vontade de começar às vezes, não sei necessariamente um podcast, mas a postar conteúdo, a fazer coisas, e às vezes tem medo do julgamento alheio. E deixa eu te falar uma coisa. As pessoas vão julgar, mas as pessoas estão muito mais preocupadas com elas mesmas do que com você. Tem uma questão de liberdade, né? Tipo assim, que vem desse lugar. Já Sim. que todo mundo vai falar mal de você, já que as pessoas... Não necessariamente vai todo mundo falar mal de você, amiga. Pelo amor de Deus! Mas já que vai ter alguém sempre reclamando, foda-se. Faz mesmo assim. Totalmente. Vai ter. Se você estiver fazendo bem, se você estiver fazendo mal, se você estiver fazendo mais ou menos, vai ter alguém... Que vai reclamar. Sempre tem. Nem Jesus agradou todo mundo. Nem Jesus agradou todo mundo. E isso não é sobre religião, é só um ditado popular. Ah, tá. É só um ditado popular. Não, mas é porque é um ditado Sim, popular. é claro, eu Ah, tá, sei, é que eu tu tô meteu de um sacanagem. Ah, tá. Não, tô brincando. Ah, tá. O que você acha pior? Você não ter coragem de fazer ou você chega lá e não conseguir continuar?
O que seria chegar lá e não conseguir continuar? Sei lá, você conseguir uma vaga de emprego e não conseguir fazer o seu trabalho, se diminuir, achar que você não é o suficiente para aquele trabalho, para aquela promoção que você... Cara, eu acho que se você já tá lá, você tem que continuar indo. Eu não consigo ter essa cabeça de tipo assim, eu cheguei até aqui e agora vou. Você tem que continuar indo, mesmo que você ache que vai dar errado. E mesmo que você sinta que vai dar errado. Porque você tem que se esforçar pelo que você já tem, pelo que você já conseguiu. Mas com a síndrome da impostora, tem muita gente que... Paralisa, né? Sim. Eu acho que assim, quanto mais longe você vai, talvez a queda seja maior. Mas ao mesmo tempo é aquela coisa assim, Sim. quando você cai, eu não vou achar o gráfico, obviamente, não vou conseguir. Vou tentar ilustrar o gráfico que era. Ok. É como se fosse uma montanha. E seu objetivo final é aqui. E você tá aqui. Quando você começa, você vai, e aí você fracassa a primeira vez, a tua queda não vai te levar pra cá, pra baixo, pro ponto zero. Porque você adquiriu experiência e conhecimento. Sim. Então, em vez de você voltar pra cá, você vem pra cá. Tá baixo, caiu bastante do que você tava. Você tava aqui, você veio pra cá. Mas aí a quando você sensação? sobe... Amiga, a sensação é sempre uma droga. A sensação é que, tipo assim... Você despenca, mas você não... aí eu volto a dizer o que eu digo todo episódio. Eu sempre digo isso. Todo episódio vai virar bordão de Júlia. Façam terapia. mas óbvio. Amiga, mas é porque assim, na hora que você cai, tipo, por exemplo, vou dar um exemplo. A vida do ator. Eu, como atriz, é o lugar que eu tenho mais propriedade pra falar. Sim. Ano passado, eu trabalhei de maio a fevereiro desse ano. E agora eu tô de fevereiro a julho, Sem praticamente, sem trabalho. E aí? Cá estamos nós trabalhando. Não, a gente tá trabalhando, mas eu digo, eu não tô empregada. Não, eu sei. É nesse lugar, sabe? É, o ator, ele tá sempre procurando trabalho, ele nunca tá... E Assim, até... Bom, por um bom tempo, sim, agora a gente tá num momento que menos ainda, né? Porque tinha época que você... Tipo, a Globo contratava, tinha contrato... Sim, e a gente é muito Vitalício. instável, eu diria. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso me afundar todas as vezes, porque senão como é que eu faço o teste? Como é que eu rendo? Como é que eu procuro? Como é que eu crio? Porque eu não sou só atriz, eu sou artista. Eu sou uma criadora. Eu sou uma fonte de pensamento. Então eu tenho que estar produzindo coisas. Sim. Então eu não posso, por mais que eu me sabote, eu tenho que me sabotar num nível que eu não pare, entende? E eu acho que essa é a maior dificuldade. Porque num mundo tão acelerado, principalmente como esse que a gente vive hoje em dia da internet, a gente não tem o luxo de se permitir parar. Porque a pausa prejudica muito, por exemplo, no engajamento da vida. Tipo, se a gente para de postar, o YouTube para de entregar. O Instagram para de entregar. O Sim. TikTok para de entregar. E aí, o que você faz? Você senta e chora? Não, você tem que levantar, sacudir a poeira e continuar do jeito que tá. Sim. Qual foi o maior exemplo da síndrome da impostura na sua vida? Eu tava fazendo, acho que foi fazendo meu filme, se eu não me engano. Eu tenho várias vezes, né? Eu sempre me sinto menos capacitada. E não por falta de estudo, porque eu tenho 15 anos de estudo em teatro e atuação. Tipo, não é pouca coisa. Só que eu acho que... Eu lembro... Esse dia me marcou muito. Eu tava gravando Fazendo Meu Filme e o diretor de Fazendo Meu Filme, por acaso, é o Pedro Antônio, que foi quem dirigiu o Tio Quase Perfeito 1, 2, 3. E o Fazendo Meu Filme. Então, assim, eu conheço o Pedro... Há muito tempo. Há muito tempo. O Pedro me viu com criança, assim. E eu lembro que a Natália, ela é uma personagem que ela é diferente de mim. Ela é meio patricinha, ela é... Não que eu não seja patricinha, eu sou, num lugar diferente. Mas ela é aquela... A Natália, ela é toda espivitada, amiga. E aí, quando ela falar com você, ela fala muito empolgada, porque, os meninos da escola, eles são tão lindos. E você tem que entender, amiga, que assim, de filmes de romance eu entendo. Ela é nesse lugar meio... que eu não tenho tanto. Eu sou mais pé no chão, eu sou mais
uma outra coisa. Capricorniana. Capricorniana. E eu lembro que teve um dia que eu pirei. No meio do nada, no set, eu comecei a ter uma crise de ansiedade. Porque eu cismei que não era pra eu estar ali. Você não ia conseguir. Não, que eu não estava entregando nada e que a personagem estava horrível. Uhum. E ela é uma personagem de um livro que as pessoas leram e que elas gostavam e que elas idealizavam. E eu me senti... Como eu sempre sonhei em fazer uma personagem de livro, sempre foi uma coisa que eu almejava, quando isso veio, me veio um... Cara, eu não sou bom o bastante. E eu acho que essa foi uma das maiores... Não foi a primeira vez que eu senti a síndrome da impostora, mas acho que foi uma das vezes que mais me marcou. Sim. Porque foi muito forte. Tipo assim, o set parou 20 minutos por minha causa. Caramba. Porque eu tava chorando. E aí o Pedro me puxou pro lado e falou, tipo, não, calma aí, calma, respira. Aí ele me mostrou uma cena do filme, eu vi que eu tava ótima. Ele falou alguma besteira pra eu rir. Bela me deu um abraço, falou, calma, vai ficar tudo bem. E a gente voltou a gravar e deu tudo certo. Maravilha. E você? Eu demorei... Eu só fui mandar material pra... Eu tô sentindo que eu vou ficar puta com o que ela vai falar. Vai. Eu só fui mandar material pra emissora de televisão esse ano. Quê? Sim. Eu nunca tinha mandado antes. E, tipo assim, eu me meti em vários projetos de cinema, super proativa, tipo assim, cinema independente, roteirizar. Eu comecei a roteirizar pra fazer projetos e tal, pra me autoproduzir. Mas eu nunca tinha mandado meu material pra teste. Por que você não se achava boa o suficiente? Acho que... Não sei. Não sei, assim, eu não achava... Por algum motivo, eu achava que não iriam me escolher. Se você não aparecer de fato, né? Não tem como. Exato, eu sei. Mas eu acho que foi para um lugar de, tipo assim... Se você não tentar, você não tem um não? Sim. Eu entendo, eu acho que essa é uma das maiores dificuldades da vida do ator, porque assim, a gente tá se pondo à prova, digamos assim, o tempo todo. E muitas vezes a gente não passa para as coisas, não necessariamente por conta do nosso trabalho, tipo, da nossa qualidade, e sim por um fator XYZ, tá ligado? Sim. E eu acho que eu tratei isso muito na terapia, e eu cheguei num lugar de, tipo assim, e se der certo? Que vem muito da síndrome da impostora, porque a síndrome da impostora não é só você ter medo do não, você ter medo de dar errado. Sim. É você ter medo do sim também. É você ter medo de dar certo. Sim, porque quando você dá certo, você sente que você não é... Como se não fosse... Você vai como ser descoberta. Exato. Tipo assim, vão descobrir que você é uma impostora, é literalmente uma impostora, né? Tipo assim, tudo que eu faço, toda todo o meu estudo, não sei o quê, não é o suficiente. E E se não for também, talvez não seja pra aquele filme. Ou pra aquele trabalho naquele momento. Mas se você não tentar, o sim nunca chega. Sim. Eu lembro de uma coisa, e isso, assim, gente, a gente tá falando do mundo da atuação, mas isso serve pra qualquer área da vida. É porque, como somos duas atrizes, acaba que é o lado que a gente mais leva, porque é o que a gente mais convive. Sim. Mas, assim, falando também de atuação, Jennifer Aniston fez acho que 69 testes antes de passar pro primeiro papel. Não, assim, tem várias histórias de... Livro da... A maioria das pessoas que fizeram sucesso, elas tentaram muito antes. E tem... Mas eu sempre tive isso. Com prova também, por exemplo. Eu não fazia a prova, eu preferia não fazer a prova se eu não tivesse estudado. Por quê? Porque
eu não tinha estudado, então eu não merecia, então não ia ter uma nota boa, então eu preferia não fazer. E aí eu tava Uou! Sim, eu tava na porta pra fazer um teste pra teatro. E aí eu liguei pro meu pai e eu falei, eu não vou fazer. Aí ele falou pra mim, você não vai fazer isso. Você não vai ser uma pessoa que se auto-sabota, você não vai ser a pessoa que não tenta. É o mínimo que você pode fazer por você mesma, é tentar. E aí eu entrei, fiz e passei. Gente, as coisas, elas são muito menos complexas do que a gente pensa. É uma questão de, assim, se você nunca tentar, você nunca vai conseguir. Se você tentar uma vez, pode ser que você não consiga. Se você tentar 20, a probabilidade de você conseguir é bem maior. Sim. Então, assim, é estudar e correr atrás. Seja o que for que você queira. Seja para ser ator, seja para ser um estudante de medicina que quer fazer, tipo, por exemplo, quer, sei lá, ser cirurgião cardiovascular, por exemplo, ou neurocirurgião, ou, sei lá, passar por uma federal, ou prestar curso, sabe? Curso que fala? Prestar concurso. Prestar concurso público, tipo assim, seja o que for. Se você estudar e fizer, às vezes várias vezes, às vezes é de primeira, mas nunca se sabe. E é muito louco, porque muitas vezes a gente prefere ficar nesse lugar de eu não vou fazer pra não receber o não, Sim. do que tentar e talvez receber um não. Um bom exercício é você pensar qual vai ser o pior cenário. Qual é o pior cenário? Tipo assim, se eu for fazer um teste e levar um não, qual é a pior coisa que pode acontecer? Nada. Todas as portas se fecharem. Não, amiga, todas as portas vão se fechar se você, sei lá. Não vai acontecer, Não gente. Não vai acontecer. Só que você pensa, e aí você chega e fala assim: o pior cenário, todas as portas se fecharem. Isso é possível? Não. Isso, esse monstro que eu tô criando é real? É real ou é só fruto da minha imaginação? Porque muitas Exato. coisas são só fruto da nossa imaginação. Tipo, e eu acho que é muito nesse lugar. Qual é a pior coisa que pode acontecer? É isso. Desenvolve essa coisa. Pensa bem. E aí talvez você tenha mais coragem pra ir. E por que você acha que essa síndrome da impostora é mais comum em mulheres? A gente é muito criticada, né? E existe uma. A gente é muito criticada por tudo que a gente faz e qualquer coisa. E existe uma cobrança de perfeição feminina. E pra gente realmente as coisas são mais difíceis no sentido de oportunidade. Por exemplo, quando eu comecei a fazer curso de teatro, eu conheço vários homens que estão trabalhando, que estão em emissora e tudo mais. Eu não conheço uma mulher que começou comigo. Então, tipo assim, Mas existe uma explicação pra isso. Que é a seguinte. Isso eu acho que em qualquer área, tá? Mas na atuação, existem muito mais mulheres tentando. Porque muitas mais mulheres querem isso. Só você vê pela nossa turma na faculdade. não acho. Eu acho que a gente estuda mais. Não só isso. Eu acho também. Acho que a gente estuda mais. Mas eu acho que existe sim, amiga, uma coisa de. É mais competitivo o mercado feminino. É mais competitivo Porque tem menos oportunidade também. Então, exatamente. Tem menos oportunidades, a gente estuda mais, e isso, puxando dados e tudo, nós somos 28,9%
28,9% das mulheres têm curso superior, enquanto 17,3% dos homens têm curso superior. Ou seja, nós somos maioria. Graduação, 20% contra 15% dos homens. Então, assim, a gente estuda mais. Sim. E existem menos vagas para as mulheres. A Sim. cobrança é maior. É porque vem toda aquela questão de, tipo assim, mas aí a gente vai contratar ela, mas ela é novinha e ela não tem filho. Daqui a pouco ela vai querer casar, ela vai ter que ter filho, e aí a gente vai ter que pagar uma licença maternidade pra ela. E quando ela voltar, ela vai ser mãe, ela vai estar cansada, ela não vai ter o mesmo nível de entrega que um homem. Isso é uma coisa que existe. Porque é a mulher que é responsável pelos filhos. Sim, é uma construção do patriarcado e é isso. É como Porque foi até hoje. Sim. Porque se os pais têm licença paternidade... De uma semana? 20 dias, não é? Eu acho que 20 dias. A licença paternidade é 20 dias. Só. São 20 dias. Beleza, ele não tem que se recuperar de corpo, nem nada, mas assim... Não, mas... A mulher precisa do apoio, né? Exatamente. Porque o ponto da licença paternidade é esse, na verdade. Sim, é dar todo o apoio que a mulher precisa, porque ela acabou de... Parir, né? Exatamente. Então, se tivesse essa divisão de responsabilidade dentro de casa, se a gente tivesse a mesma oportunidade que os homens têm, talvez a síndrome da impostura não fosse tão forte Talvez não. em relação às mulheres. E fora toda a construção social em cima da mulher. Sim. Entregar uma perfeição e ter menos chance de errar. Então, eu ia até perguntar isso. Você acha que a gente foi ensinada a, tipo assim, ter que ter muita segurança pra fazer alguma coisa ou a não errar? Eu acho que é totalmente esse lugar de não errar. Tipo, a gente tem medo de errar. Não é que a gente tem que estar muito segura pra ir. Não, é errar. Você tem medo de errar. Sim. Você tem uma chance só. A gente tem pouquíssimas chances. A realidade é que a gente tem poucas chances e essas chances muitas vezes não dependem da gente. Elas não dependem só da gente, sabe? Eu acho que nada na vida depende só da gente. Em todos os aspectos. Mas é no sentido de por exemplo, você estuda, faz um curso superior, não sei o quê, se gradua, nananana. Um homem com essa trajetória se vê o currículo. A mulher já se vê em todas as outras coisas, tipo imagem, o que você falou em relação à idade. A gente perde muito com a idade. Na verdade, tipo, ao mesmo tempo... em aula, lembra? Sim. Ao mesmo tempo em que uma mulher mais nova pode ter filho, uma mulher mais velha já entrou em decadência e uma mulher mais velha de 40 anos. Isso eu acho muito louco, né? Porque assim, o cara com 40 anos, tem gente que fala que o homem tá na adolescência, dependendo do cara. Sim. Não, sim. ele tipo assim, beleza. É jovem. Eu não vejo. Jovem. Ele é jovem. Eu não vejo nesse lugar, né? Até porque meu pai é super novo. Meu pai vai fazer 48 agora. Tipo. Mas eu acho ele super novo, assim como eu achava minha mãe super nova, acho minha sogra super nova. Minha sogra tem a mesma idade que minha mãe. Sim. Então, assim, eu acho novo. Uhum. Principalmente, tipo assim, pensando que tem filhos de 21 anos, tá ligado? Eu acho muito, né? Tipo assim, 40 anos, a pressão a pressão que a mulher tem ao chegar aos 30 é absurda. Isso aí vai ter que você falar sobre. Você tá sentindo essa pressão de estar chegando a perto dos 30, inclusive? Com certeza. Com certeza. É porque, assim, pra mim ainda... Tipo, beleza, você acabou de fazer 29.
Mas 29 é muito mais perto de 30 do que 21. Sim, claro. Então, assim, Não, quando eu fiz 26, eu falei, ferrou, tô mais perto dos 30 do que dos 20. Tem essa pressão, você olha em volta e você vê aonde mulheres de 30 estão, aonde não ocupamos mais. Tem esse lugar. Por exemplo, vamos sair um pouco da nossa área, vamos pegar a área de eventos. Você vê homem de 40, 50, e uns até, enfim, lá sendo produtor de evento, não sei o quê. Quantas mulheres você vê? Pouquíssimas. pouquíssimas. As mulheres que você vê são todas novas. Muito novas. Assim, com menos de 30. Sim. Então, é um lugar... Tem muito lugar de... você já vai ter filho? Você não vai ter filho? Você não tá casada? Você tá chegando nos 30. A mulher, quando ela chega nos 30, tem um peso social muito grande, porque se determinou que a mulher, quando chegar aos 30, ela tem que estar casada e com filho. E não necessariamente. Não, Não, assim, se for da escolha dela estar casada e com filhos, ótimo. Mas se não for da Sim. escolha dela, ótimo também. Sim. E Eu acho que deveria estar nesse lugar, né? E ao mesmo tempo, como que, tipo, às vezes a pessoa tá num relacionamento como uma impostora só porque tem que estar num relacionamento pra mídia, digamos assim, sabe? Que não é a mídia, mas pro mundo, né? E não é só pro mundo, porque entra... Não, amiga, mas eu digo, tipo, pra família. Não, sim. Sabe? É nesse lugar de mundo. Sim, mas sim, é pro mundo. Mas o que eu tô querendo dizer é que não é só pro mundo, no sentido de que a gente escuta tanto, a gente ouve tanto que aquilo vira parte da gente, sabe? Sim. Você faz isso, você começa a achar que você tá fazendo isso por você. E vários relatos de mulheres que entraram em relacionamentos extremamente tóxicos, extremamente prejudiciais a elas mesmas, porque estavam próximas a ter filhos. A idade de, ai, daqui a pouco eu não vou mais poder ter filho. Sim, e não necessariamente porque, pô, esse aqui é um bom parceiro, vai ser um bom pai, a gente vai construir alguma coisa legal. E aí você passa o resto da sua vida vivendo quase que um personagem pra manter aquela relação, às vezes, né? Sim. E é uma grandíssima loucura. Eu não... Tipo assim, beleza que eu ainda tenho 21 anos. Estou namorando num relacionamento feliz, graças a Deus. Mas assim, nunca se sabe o dia de amanhã. Eu não imagino que caso alguma coisa viesse a acontecer entre eu e Giovanni e eu viesse a ficar com outra pessoa depois dele, eu não consigo, mas eu com 21, né? Me imaginar nesse lugar de me colocar numa situação por isso. Mas talvez fosse capaz, sim. Sim. E é muito louco, né? Porque a gente deixa de fazer já tanta coisa por não se sentir o suficiente. E aí a gente vai ficar com um cara que às vezes faz a gente se sentir menos ainda, porque a gente acha que precisa agradar algo externo. Isso da validação do outro, pra todo mundo, mas eu acho que principalmente pra mulher é muito pesado, né? É um lugar... É um lugar muito propício para isso acontecer. Sim. Muito. E é muito engraçado, porque a maior taxa de divórcio é próximo aos 30. Então, assim, você casa antes, não sei o que, não sei o que lá. E aí com 30 você vai lá e fala, porra, não era isso que eu queria. Porque tem uma virada de chave também da mulher que chega aos 30, né? Dizem. Não cheguei lá ainda, falta um ano. Eu também não. Então, Mas faltam 8. 8, 9. diz que é uma coisa de liberdade, porque você chega num lugar que, tipo, você não é mais assediada.
como você era antes. Vai. E isso tem muito a ver com o etarismo. É, que existe muito fortemente. E Só que eu acho muito louco que, assim, eu só comecei a sentir, principalmente em quesito de trabalho, tá? Que as pessoas não olhavam pra mim mais como criança, deve ter 1 ano e meio, 2. Que foi, claro, maior de idade. Mas com 19 anos e pouco. Que eu olhei e falei, caraca, peraí. eu não Mas sei. eu tinha uma amiga que tava gravando comigo um filme, que tem. Hoje acho que ela deve estar com uns 37, acho que ela tinha 35 na época. E todos os caras olhavam pra ela. Pra ela, não pra mim. Mas porque aí só tinha eu, ela de elenco, mais uma outra menina e uma outra mulher mais velha. A mulher mais velha ninguém chegava. A do meio, que era tipo, vamos supor que eram 4. Uma mais velha, de 50 e poucos, uma de 30 e poucos, uma de 25 e eu de 19. Essa aqui eles mais olhavam e tal, mas como ela era de outro país, eles não faziam nada, tipo, ninguém falava nada nunca. A de 30 e poucos eles já falavam, já abordavam, já conversavam, tentavam dar um papo ali. Não via assédio. Pode ter rolado, mas eu genuinamente não vi. E se rolou, não sei. E eu que tinha 19, um cara assim que eu vi dando uma ideia e a mais velha ninguém nem olhava. Assim, em geral, mulheres mais novas, mais jovens, com aparência mais de criança, são mais assediadas. Eu por enquanto ainda não senti isso. Mas acho que também porque eu não presto muita atenção. Pode ser? Não sei. Não sei também, fiquei com esse questionamento agora. Talvez. Não sei. Não sei também. Depende. Depende de muita coisa. Mas agora eu vou te lançar um questionamento, amiga. A gente se compara muito. Sim. Isso é uma coisa comum da vida das mulheres. E acho que de todo mundo, mas como o nosso foco aqui é mulheres, só pra deixar claro pra quem tá caindo aqui de paraquedas. Eu acho que assim, a questão da comparação, ela vem de muitos âmbitos, né? Tipo assim, ai, fulaninha tem a mesma idade que eu, começou com a mesma idade que eu e tá fazendo isso, isso, isso e eu não tô. Fulaninha tem a mesma idade que eu, já fez isso, já casou com não sei quem, já tá com não sei o que lá. E essa comparação existe em muitos âmbitos. Mas falando de trabalho, que é o que eu acho que é mais interessante no lugar da síndrome da impostora, porque é uma coisa que a gente pode factualmente pegar e fazer, estudar e trabalhar e correr atrás, sabe? Porque eu acho que relacionamentos, a gente não tem como fazer o cara brotar do chão. Assim como o trabalho, a gente não tem como fazer a oportunidade aparecer do nada. Mas a gente pode estar se movimentando para quando a oportunidade aparecer, a gente estar preparada. Você acha que comparação é uma coisa que te impulsiona ou que te trava? Me trava. 1000%? 1000%. Disserte sobre. Não gosto de me comparar. Entra muito no lugar de competitividade. Uhum. Eu não tenho. Eu não sou competitiva. Então, tipo assim, eu preciso fazer o meu caminho e focar que eu estou fazendo o meu caminho. Uhum. E que são caminhos diferentes. E eu trabalho muito nesse lugar. Porque se eu trabalhar no tipo assim, ela tá ali fazendo. Sempre acho que tá fazendo melhor. Síndrome da impostora, né, amiga? Sim. A gente sempre acha que a outra pessoa é melhor que a gente, é mais que a gente. E que vai conseguir fazer melhor e que não adianta o que eu faça e que eu não vou conseguir. Então eu tenho que trabalhar em mim mesma sem me comparar. Tipo, eu não funciono bem com comparação. Tem gente que funciona bem. Sim. Você funciona bem? Não. Assim, depende. Mas eu digo que não. Porque existe uma coisa pra mim que é a seguinte. Claro, essa questão do cada um tem um caminho. Mas a hora da comparação, ela pode bater muito errado. Porque a minha tendência não é raiva ou competitividade ou querer me esforçar, é entrar num buraco. Eu também.
Então, na hora que eu me comparo e eu olho e falo, tipo assim, cara, essa menina começou com a mesma idade que eu, ela tem a mesma idade que eu, e ela tem muito mais coisas do que eu imaginei que eu teria e do que eu tenho. E aí você começa a fazer, tipo, chicotezinho nas costas, sabe? Uhum. Você fica se auto-sabotando, se colocando pra baixo, falando, cara, eu sou menos, eu não sou bom o suficiente, eu nunca vou conseguir estar nesse lugar. E vai, é só que cada um tem um tempo. Tipo assim, uma pessoa que começou junto com você, que tá num lugar melhor do que você agora, sei lá, que você gostaria de estar, não sei o que, não sei o que lá, não quer dizer que, tipo, no dia seguinte você não vai ter um boom e vai, tipo, ultrapassar. Como... E o que que isso quer dizer, né, amiga? Exatamente, mas aí vamos pegar, tipo, de forma bem maldosa, assim, no sentido de tipo, como a nossa mente funciona, Uhum. sabe? Quando a comparação não é assim, porque você tá sendo legal, você tá se comparando com alguém que começou igual a você, que é, tipo assim, Mas, amiga, legal no sentido... não, sim, eu tô sendo até boazinha, digamos assim, né, comigo mesma. Exato, Porque tem porque casos piores. nossa mente leva pra um lugar, tipo assim, por exemplo, você começou com 6 anos. Sim. Eu comecei com 19. Não, você não pode comparar. Mas compara, gente. A É. realidade é que a gente compara. Se a gente for entrar nesse lugar de comparação, Não. a gente compara. Sim, 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 sim. Eu não tô dizendo que não, mas é que não deveria, entende? Não deveria. Também não deveria se comparar com quem começou igual. Com quem tem uma trajetória parecida. É que nenhuma trajetória é igual, né? Parecida. Sim, mas. Enfim. O que que você acha que você já perdeu por conta disso? Ai, gente, acabei de falar que eu não sei o que eu perdi, mas eu acredito que alguns testes. É, com certeza. Eu acho que eu perdi também alguns trabalhos, porque esse ano e ano passado eu tava com uma mentalidade muito ruim. Como já sabem alguns, quem é novo aqui talvez não saiba, eu perdi minha mãe ano passado. E desde então eu inventei na minha cabeça que eu não sabia ser atriz. Depois de 15 anos exercendo profissão. Fazendo vários filmes, tudo documentado, né? Tá documentado, Aquela, se gente. tu entrar na Netflix tem projeto meu, se você entrar na Prime tem projeto meu. E eu aqui não sei o que eu tô fazendo. Menor ideia de porra nenhuma. E chega a ser injusto, né? Eu falar isso. Só que foi como eu me senti. E eu tenho certeza absoluta que tiveram uns 3, 4 testes que eu me auto-sabotei. E eu me sinto uma porcaria por ter feito isso, mas ao mesmo tempo tudo bem, serviu pra eu aprender, eu tenho que aceitar que o caminho é como tem que ser. E se eu fiz a cagada, já tá feita, como diz o Giovanni e muitas pessoas, merda cagada não volta pra bunda. Nossa, que poético. Que poético. Não adianta chorar pelo leite derramado, mais bonito. Mas vamos pegar desse lugar. É muito interessante você se autoanalisar e não se julgar, porque tem uma grande diferença. Sim. Porque se você pega esses exemplos que você teve, essas vivências que você teve, e começa a se julgar, a se colocar nesse lugar, você se afunda mais ainda. Uhum. Então, fazer um processo de como é que eu vou fazer para sair disso? Né? Como ser mais carinhosa, porque a realidade é essa. A gente é cruel com a gente mesma. Quando a gente faz isso, quando a gente está se auto-sabotando, quando a síndrome da impostora é extremamente cruel com você. Ela fala coisas que a pior pessoa, seu pior inimigo não falaria.
Você consegue, tipo, o poder de autodestruição é maior do que qualquer outro. Até Eu acredito nisso. Eu também. Até porque a pessoa que mais te conhece é você mesma. Consequentemente, na verdade, amiga, Será? sim, sim, com certeza. Talvez seja eu. Não, brincadeira. Não, tô brincando. Talvez sua mãe. Não, tô zoando. Você mesma. É sempre você. A pessoa que mais te conhece é você. E existe uma coisa que é a seguinte: você sabe os seus pontos fracos e os seus pontos fortes. Na hora da autossabotagem, que vem com essa síndrome da impostora, de você não se sentir adequada para estar no lugar onde você está, de não se sentir capacitado o suficiente para estar fazendo o que você está fazendo, o seu cérebro, que é muito do esperto, e tá fazendo isso inconscientemente de uma maneira perversa para te destruir, ele vai usar todas as coisas que ele sabe sobre você para te pôr para baixo. Ele vai pegar teu trauma de infância para te jogar pro chão. Ele vai pegar o teu gatilho com, sei lá, o que aconteceu no dia XYZ para te botar para baixo. É que não é pra te destruir. É pra te proteger. Exato. Ele te protege. Então você... Cientificamente, né? Porque assim. Sim, cientificamente. Só que, na verdade, ele tá querendo te destruir, essa cara. Ele não escuta. Não, mas Não escuta. se você pensar que, tipo, ele tá querendo te proteger, talvez você desarme ele com mais facilidade. Porque você se coloca naquela situação de perigo. Uma situação de perigo que talvez não exista. E aí o teu cérebro, o que ele faz? Ele fica ali te minando pra te proteger de uma decepção, de uma... E você acha que é pior se decepcionar ou não tentar? Ah, não tentar. Mas isso eu tô falando, tipo, racionalmente. Não, eu também. É claro que a gente. É não tentar, com certeza, gente. A gente tem que tentar, a vida é uma só. Você tá aqui, tipo, pra errar. Não importa. Não importa. Não. Tipo assim, não importa se você errar. Não importa se você fizer a pior cagada da sua vida. Tipo, levanta e vai fazer de novo. É porque a vida é meio sobre isso. A vida é sobre Você tá aqui levantar pra e tentar de isso. novo. E cair e levantar de novo. E tentar mais uma vez, e uma outra, e uma terceira, e uma décima. E aí, quando você vai ver, pode ser que você tenha chegado onde você sempre sonhou. Se você nunca postar... Amiga, se a gente não tivesse postado o primeiro podcast, A gente não estaria aqui famosíssima. que a gente ainda não tá, mas a gente vai estar. Uhum. Quem sabe esse vídeo já não viraliza? Exatamente. Sabe, a gente tem que jogar pro universo. Ou o anterior. Pois é. Uhum. Então, assim, tem que manter a mente não só positiva, mas fazer exercícios que vão te ajudar a entender que você é capaz. Tem um exercício do espelho, que é uma coisa muito boba, mas que funciona muito. Eu fazia Da muito. Mulher Maravilha? Isso também funciona. Porque isso aqui você abre o seu plexo solar Sim. E você tá se autoafirmando. e você tá se autoafirmando. Pra você Mas no mesmo. espelho, eu fazia, pelo menos, escrevendo frases de coisas que me deixavam insegura. Tipo assim, legal. por exemplo, sei lá, eu já te falei da minha questão com a minha testa. Eu tenho uma questão que não faz o menor sentido, inclusive hoje em dia eu uso cabelo pra trás porque não estou nem aí. Mas teve uma época que eu cismei que minha testa era imensa. Aí vai ter alguém no comentário falando, realmente sua testa é enorme. Tá ligado? É sempre assim. Aí... Mas não tô nem aí, Mas tá? eu não tô nem aí, eu não tô nem aí mesmo. Eu escrevia, por exemplo, no espelho, eu me acho linda. Eu gosto do meu rosto do jeito que ele é, pra não falar nada da minha testa. E com o tempo eu comecei a realmente gostar do meu rosto do jeito que ele é. E aí eu comecei a prender o cabelo. Quando eu tinha 14 anos e a gente tava gravando o Tio Quase Perfeito 2, pintaram meu cabelo de rosa. E eu tinha a ponta dele toda rosa. Só que rosa desbota muito fácil. Sim. Então, quando a ponta tava desbotando, a Ju, continuista maravilhosa, queria prender meu cabelo pra trás pelo simples fato de continuidade. Porque a cena anterior eu tava com o cabelo muito pink e depois tava muito clarinho. Cara, quando prenderam meu cabelo, eu comecei a chorar. Eu tava de TPM também, e foi meu pai que me levou no set esse dia. Ou seja, ninguém sabia lidar comigo. Eu tava porque meu pai não sabia lidar comigo quando eu tava em TPM, quando eu era mais nova, não. Hoje em dia ele sabe, mas na época era impossível. Ele aprendeu. Vendo e aprendendo.
Cara, eu sei que eu comecei a chorar, eu fiquei desesperada. Marquinho achou que tinha acontecido alguma coisa, tipo um caos generalizado no set. E era só por conta de um cabelo preso, porque eu falei, minha testa é enorme! Era uma grande questão na minha vida. Hoje em dia não é mais. Então, assim, escrevam no espelho coisas. E nunca escrevam o que você não gosta. Escrevam uma afirmação positiva com relação ao que você quer melhorar. Então eu gosto de tudo em mim, eu gosto de tudo sobre a minha aparência. Eu me sinto bem com o meu corpo. Eu sou linda, forte e muito capaz. Eu sou uma ótima atriz. Eu sou uma ótima aluna. E coisas assim. Inclusive, eu não gosto da palavra aluna, porque é o prefixo de nulo e luna é tipo de luz. Então, em latim, na verdade, quer dizer que é sem luz. O aluno é sem luz, então eu prefiro dizer estudante. Mas, enfim, é isso. Eu acho que vale muito a pena. Eu trabalhei bastante, tipo, características que, inclusive, falaram muito do. Inseguranças sempre tem um fundo, né? Claro. Síndrome da impostura tem um fundo. Já te falaram várias vezes alguma coisa. Não, tudo tem um porquê. Falavam muito do meu nariz e eu trabalhei bastante pra gostar do meu nariz. Gente, eu preciso fazer um parêntese sobre o seu nariz. Porque eu acho seu nariz lindo. Assim. Ah, vale. Não, hoje em dia eu amo o meu nariz, eu jamais modificaria, não sei o quê, mas já sugeriram algumas vezes de eu fazer plástica. Agora você nem precisa fazer plástica, você faz preenchimento. Enfim, mas não tenho vontade nenhuma, zero. Até porque não tem porquê, né? Nariz lindo, gente. Ai, obrigada, amiga. Bicha, toda linda. Eu gosto bastante Ele é do meu lindo. nariz hoje em dia. Agora, a gente falou muito sobre trabalho, mas eu acho interessante a gente falar sobre ser amada. Acho um tópico importante, tá faltando abordar sobre isso mesmo. Porque ainda mais a mulher, por exemplo, eu tenho uma personalidade muito forte que vai bastante contra a mulher ideal de casamento e não sei o quê. Porque eu tenho uma opinião muito forte, eu me imponho muito. Eu sou muito livre, ou seja, é muito. Eu não me encolho tanto. E a mulher ideal, tipo assim, o estereótipo que colocam a mulher, a esposa perfeita, não é essa. Né, eu sou o oposto de submissão. E por muito tempo eu achei que eu não merecia ser amada. A síndrome da impostora me pegou nesse lugar. Até porque você vê todos os exemplos de mulheres que eu tinha de querer seguir, de assim, me inspirar, todas solteiras. É porque. O que eu vejo sobre isso? Isso é uma coisa que não diz sobre você, na verdade. Não é. Não, eu digo não diz sobre você, não diz sobre essas mulheres também. Ah, sim. Diz sobre a fraqueza dos caras que tem medo de ter uma mulher forte do lado. Sim, sim. Então. Ao mesmo tempo, eu também me vejo nesse lugar. Né? Eu também te vejo bem consistente, assim. Enfim, É porque eu acho vejo que a sua opinião é muito forte. Claro, e eu não vou deixar de falar nada nunca. Porque, assim, eu acho que. Como eu já fui muito anulada por muitas coisas na minha vida. Por mais que eu tenha muitos privilégios e eu tenha consciência disso, eu tive questões muito complexas também. E por eu ter sido muito anulada, eu também entendi muito que eu não posso abaixar a cabeça e que não vale a pena, por exemplo, você ser a namorada de alguém pra ser amada, porque isso não vai fazer você ser mais amada. Vai fazer você se amar menos e a pessoa te amar menos. Não sei se faz sentido, porque escuta o que eu quero dizer. Vai fazer sentido. A pessoa deveria te amar independente dele, né? Sim. Só que o que eu quero dizer com isso é o seguinte.
Eu penso, por exemplo, eu vou dar o exemplo Giovanni, que é meu namorado. Giovanni me conheceu 30 mil anos atrás, quando eu tinha 14 anos de idade. Era um projeto de ser humano. Uhum. Já tinha minhas questões, que eu chorei por conta da minha testa, foi nessa mesma época. Giovanni conheceu uma menina que era atriz, que era completamente elétrica, que falava pra caceta, que tinha opinião dela, e foi por essa menina que ele se apaixonou a primeira vez. Sim. Ele foi namorar outra versão dela 6 anos depois, que foi quando a gente começou a namorar, quando eu tava com 20. Uhum. Mas que ainda era elétrica, atriz, que falava opinião e era muito forte nos posicionamentos. E queria ter as amizades dela e não queria parar quieta em casa. E que faz, e que vai, acontece, que não sei o quê. Eu sempre fui assim. Sim. Eu não me moldo por conta dele. Ele gosta de mim do jeito que eu sou. Sim, óbvio, E mas por acaso somos um casal. E eu acho que esse é o jeito certo de se ter um relacionamento. Mas por muitas vezes a gente acha que a gente não é digna disso porque a gente é demais ou porque a gente é muito forte. E o Giovanni é um cara que tem noção de. Tipo, a Júlia é muito foda e ela tem o espaço dela e eu tenho o meu espaço. E tá tudo bem, eu não preciso diminuí-la pra que eu continue sendo um cara maneiro. Pra que eu continue sendo um cara foda. Eu acho que é por isso que a gente dá tão certo. Ele me admira e eu admiro ele. Mas ele não me coloca abaixo dele porque eu tenho que ser menor pra caber. Não, a gente tá em igual. Sim. E é por isso que é tão bom. Só que eu acho que a grande maioria dos caras foi ensinado de que a mulher tem que ser menos do que ele pra caber e se encaixar aqui embaixo. Quando não é isso. Não, de forma alguma. Inclusive, existem exemplos, e eu acho que por exemplo, para mim, o relacionamento ideal é exatamente um cara que me admire exatamente por causa desse meu temperamento, por causa da minha vontade de produzir, de fazer, de acontecer. Esse, Mas pra é mim, é o isso. relacionamento ideal. Agora, o que. Sim, é isso, óbvio. Só que Esse é o é ideal. difícil às vezes a gente se colocar nesse lugar porque a gente acha que não merece. Então, é nessa questão que eu queria puxar. Porque síndrome da impostora, ela entra muito nesse lugar. Mas, amiga, Também às vezes em eu acho relação. que eu não mereço. Eu acho que meu relacionamento é bom demais pra mim. Tipo, olha que loucura. Tá ligado? Um relacionamento onde tá tudo. Eu falo, cara, não, ele gosta demais de mim. Tipo, tá perfeito demais isso aqui. E, E, tipo, tem alguma mentira. e talvez seja aí que mora a sua insegurança de perder o tempo inteiro. Sim, porque é muito bom. E vai que eu perco, não acho nunca mais alguém assim. Eu não vou perder, eu vou continuar com ele. Mas é muito nesse lugar, né? Desculpa, eu sou uma boba apaixonada, galera. É isso. Que bom. É, eu ia falar isso. Mas é isso, é tipo assim. Vai, me conta o porquê que você acha que você tem essa dificuldade de se sentir amada, digamos assim. Não, eu acho que Que você não merece ser amada. Não, isso é uma coisa que, tipo, eu trabalho e tal, mas é exatamente isso. E, tipo, é uma construção de que essa mulher que tem opinião, que é forte, não sei o que, ela não merece ser amada. Ou, tipo, não é que não mereça ser É que ela é amada, forte mas demais pra estar com o cara. que não vai existir um cara que aceite isso. E o medo de, se você tá, né, aí você entra num relacionamento, você conhece o cara, e esse cara gosta de você exatamente do jeito que você é. E aí vem a síndrome da impostora, porque você sempre ouviu que não é assim, que pra você estar com um cara você tem que baixar a guarda, que você não pode ser tão incisiva, não sei o quê. E aí você tá nesse relacionamento o tempo inteiro se perguntando se ele te ama de verdade. Será que ele te conhece? Quando é que ele vai se cansar? Quando é que aquilo vai acabar? Aí que entra a síndrome da impostora. Sim. É, eu vivia com esse medo no meu relacionamento também. De, tipo, achar que alguma hora ele ia descobrir algum lado meu que ele ia falar: ah, não, pera. Não era bem isso. Tchau!
é muito louco, porque conforme eu fui me entendendo, e que tá sendo um processo, eu comecei a perceber que não. Tipo, nós, a vida inteira, tivemos num lugar de precisar agradar. Sim. Nós fomos ensinadas que agradar é o jeito certo de receber amor. E você vai indo meio que assim, né? Tipo, como se você fosse uma você vai se gelatina moldável e vai indo em ajeitando. volta da pessoa pra ela gostar de você e te amar. E não é sobre isso. É sobre você ser você e a pessoa ser a pessoa e vocês se entenderem. É claro que isso é muito difícil, porque a gente se sabota o tempo todo. E entra muito no quesito, tipo, quando... Porque a gente entra num relacionamento, e isso tanto o homem quanto a mulher, meio que mentindo. No sentido de, tipo assim, no início tudo são flores. Só que eu acho que para a mulher existe uma pressão de, de sustentar aquilo muito maior, de ser, tipo, É porque quando um relacionamento dá errado, a errada somos sempre, ou quase sempre, nós. Mesmo que a gente não tenha feito nada. Exatamente. E o lugar que a gente ocupa num relacionamento é muito tópico. E amiga, hoje você confia em você? Ou você ainda precisa que os outros te provem, tipo, te digam? Como é que fica isso pra você na questão da síndrome da impostora? Hoje eu faço. Independente. É. Confiar em mim é muito. Não acredito que um dia eu confie em mim 100%. Eu acho que É que você é existem vários. perfeccionista, né, minha gatinha? Eu sou. Isso não é uma crítica, isso é bom por um lado. Sim. Mas tem um lado que eu vou trazer aqui, que é um momento muito delicado para mim falar sobre confiança. Uhum. Que tem a ver com o luto que eu tô por causa do meu pai. Eu perdi meu pai tem 2 anos. E eu sinto que eu tô me reconstruindo num lugar, então eu tô muito insegura com muita coisa, mas ao mesmo tempo, a morte do meu pai me deu uma força muito muito grande, que porque em vida, obviamente, eu queria, sabe, agradar, queria fazer as coisas para ele ficar feliz e tudo mais. E hoje eu sinto que eu tenho que honrar também a vida dele, e eu como filha A sou continuação, né, do legado dele. sou a continuação. E tudo que ele fez por mim, o meu pai sempre foi muito dedicado a mim, ele sempre. Então existe muito esse lugar que eu me seguro muito nele, mas eu vi também, que surgiu realmente uma força de vida, de fazer a minha vida ter sentido e uma vontade de viver, de fato. Porque eu acho. Além dele, sabe? Porque antes eu acredito que tinha muito o vamos fazer isso juntos. E agora essa força tá vindo de mim, que a gente construiu juntos, mas tá vindo de mim. Então, eu tô me reconstruindo. Perguntar pra mim agora se eu confio mais em mim e tudo mais é muito relativo, porque eu nem sei, tipo, nem sei o que lugar é esse. Porque quase que tua confiança era construída com base nele também, não? Sim. Eu te entendo, porque eu era assim com a minha mãe.
E me vejo muito no que você acabou de falar. Muito. É quase que uma reconstrução de vida, né, amiga? Na verdade, não é quase. É uma reconstrução de vida, porque existe um antes e existe um depois. Sim, eu já falei isso, né? Tipo, eu não conhecia a vida sem o meu pai. Então, tipo, agora realmente é outra vida. Sim, É outra Camila. sim. Eu acho que a perda de uma pessoa tão próxima quanto nós duas tivemos, como um pai e uma mãe, mostra pra gente uma finitude da vida de uma maneira que mostra como é tudo findável e como tudo é volátil. Era essa palavra que eu tava procurando. Sim. Como tudo é tão volátil e como nada é eterno. E como a gente tem que aproveitar cada segundo e aproveitar as oportunidades e viver e correr atrás e fazer pela gente e construir os nossos sonhos e viver e sair com as nossas amigas e, sabe? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Sim, e aproveitar com quem tá aqui, né? Exato. E achar, e eu acho que é muito nesse lugar que achar motivação, tipo assim, é o tempo inteiro procurando, tipo, aonde é que eu vou me segurar agora, no sentido de E às vezes vai ter que ser em você mesma, né? não, e descobrir que na verdade, e não querer mais me segurar em ninguém, sabe? Eu não quero mais. Eu acho que essa é a melhor parte. Porque aí começa de fato a independência emocional. Sim. A capacidade de ser ativo e proativo apesar de. Uhum. Porque você começa a depender só de você. Sim. E quando você depende só de você, a vida muda. E instala e começa. E eu acho que a gente conseguiu tratar super bem desse assunto. Eu acho que a gente deu um show sobre falar sobre a síndrome da impostora, que eu tava com medo. Porque eu falei, será que eu sei falar desse assunto? Ai, meu Deus, olha a síndrome da impostora aí. Mas eu juro que eu tava pensando isso. Eu tava assim, caraca, será que eu tenho capacidade de abordar esse assunto com profundidade? Eu acho que a gente arrematou super bem. Arrasamos, eu acho. Também acho. Então, meu povo, se vocês curtiram esse episódio, não esquece de deixar seu like, comenta o que vocês acharam, comentem tópicos que vocês gostariam que a gente trouxesse. Não esquece de se inscrever no canal. E se você ainda não tá seguindo a gente nas redes sociais, o link do meu Instagram pessoal, da Camila pessoal e o do nosso podcast Não Leva a Sério também vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Nós esperamos vocês segunda-feira que vem, às 18 horas. E até lá, fiquem bem, façam terapia, se cuidem. E tchau, tchau. Beijo!